Eu não deveria ter voltado para buscar aquela Bíblia esquecida no banco. Mas se eu não tivesse feito isso, eu ainda estaria vivendo uma mentira. Quando eu passei pelo corredor dos banheiros, ouvi um sussurro abafado seguido por uma risada que eu nunca tinha ouvido a Helena dar na frente de ninguém. Era uma risada de quem tinha acabado de ganhar um prêmio. Eu espiei pelo vão da porta e o que eu vi no balcão da pia, entre as mãos dela e as de um homem que eu confiava cegamente, me fez querer sumir. Não era um gesto de carinho, era algo muito mais sujo e calculado. Eu não disse nada, só caminhei até o carro com as mãos tremendo, tentando entender como eu fui cego por tanto tempo. Enquanto eu dirijo agora por essas ruas de Curitiba, essa lembrança volta com uma força que quase me faz perder a entrada da avenida. Engraçado como a estrada e o barulho do motor fazem a gente mergulhar nos pensamentos que a correria do dia tenta esconder. Meu nome é Ricardo, tenho 54 anos e sou marceneiro. Sempre vivi de trabalhar com as mãos, cortando madeira, lixando, dando forma para coisas que duram a vida toda. Talvez por isso eu tenha demorado tanto para perceber que a minha própria casa estava com a estrutura toda podre por baixo de uma camada fina de verniz. Antes de eu te contar como eu desmontei essa mentira peça por peça, eu queria te pedir uma coisa. Se você gosta de ouvir essas histórias de quem já viveu um pouco mais e gosta dessa sensação de companhia na estrada, deixa o seu like e se inscreve no canal. Tem gente de muitos lugares que acaba fazendo companhia pra gente durante essas viagens. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa história agora. É bom saber quem está aí do outro lado do banco do passageiro. Eu e a Helena estávamos casados há 26 anos. Na nossa igreja, ela era o que todo mundo chamava de exemplo. Líder da assistência social, a mulher que organizava as cestas básicas, que sabia o nome de cada pessoa necessitada do bairro. Eu me orgulhava disso. Achava que a dedicação dela era pura bondade. Na minha cabeça de marceneiro, a nossa vida era um encaixe perfeito. Eu ficava na oficina, cheio de pó de serra, cuidando das encomendas, e ela cuidava da parte administrativa da empresa e das coisas do espírito, lá na paróquia. A gente tem uma filha, a Beatriz, que hoje está com 19 anos. Uma menina que sempre foi o meu braço direito na oficina quando era menor, mas que nos últimos tempos andava estranha, calada demais. Eu achei que era a idade, a faculdade de arquitetura que ela tinha acabado de começar. Mas naquela noite, no corredor da igreja, enquanto o resto do pessoal comia o bolo do jantar beneficente lá no salão principal, eu descobri que a estranheza da minha filha era só a ponta do iceberg. Depois que eu vi a Helena naquele banheiro com o Augusto, o tesoureiro da igreja, eu não consegui voltar para a festa. Eu fui para a minha caminhonete, uma F1000 antiga que eu mantenho impecável, e fiquei sentado ali no escuro do estacionamento. Eu via as pessoas saindo, rindo, se despedindo com a paz de quem tinha feito uma boa ação. E eu só conseguia pensar naquela risada da Helena. Não era a risada da minha esposa. Era a risada de um sócio que tinha acabado de fechar um roubo. Eu esperei ela entrar no carro 10 minutos depois. Ela entrou com aquele rosto sereno, comentando como o jantar tinha arrecadado um valor bom para as reformas da ala sul da paróquia. Eu não disse nada, só dei a partida. O caminho até em casa foi um silêncio que parecia que ia estourar a qualquer momento. Eu olhava para as mãos dela sobre o colo e via as unhas bem feitas, a aliança de ouro que eu dei quando fizemos 25 anos de casados. Eu pensava, como é que uma pessoa consegue mudar de máscara tão rápido? Nos dias seguintes, eu fiz o que eu sei fazer de melhor. Eu fui observar a estrutura. Como marceneiro, se eu vejo uma mancha de umidade na parede, eu não passo tinta por cima. Eu quebro o reboco para ver de onde vem o vazamento. Comecei a chegar mais cedo na oficina, antes da Helena, que era quem abria o escritório. Eu sempre confiei nela de olhos fechados com os números. Eu era o homem da madeira, ela era a mulher das planilhas. Abri as pastas de arquivos mortos e comecei a olhar as notas fiscais de 2 anos para cá. Foi aí que o meu estômago deu um nó. Eu vi notas de compra de materiais nobres como embuia e cedro destinadas a obras na igreja,
mas eu nunca tinha trabalhado com aquela madeira na paróquia. O que eu fiz lá foram reparos simples em pinos e compensado. As notas eram frias. Ela faturava o material caro pela nossa empresa, cobrava da igreja o valor de mercado e, pelo que entendi, o dinheiro nunca entrava na nossa conta jurídica. Eu comecei a anotar tudo num caderninho que eu escondia na minha caixa de ferramentas, debaixo de uns formões velhos que ninguém mexia. Cada valor, cada data. Foram mais de 40 saques e transferências suspeitas que somavam quase 80 mil reais. E isso era só o que estava documentado. O que me matava não era o dinheiro em si. Eu tenho saúde e sei trabalhar. O que me matava era saber que ela usava a minha mão de obra e a lealdade dos meus funcionários para esse esquema. Ela dizia para os meninos da oficina irem fazer favores na casa de terceiros, amigos do Augusto, o tesoureiro, e dizia que era serviço voluntário da igreja. Mas ela cobrava por fora desses amigos. Mas o pior ainda estava por vir. Certo sábado, enquanto Helena estava num retiro de oração, eu decidi limpar o quarto da Beatriz. Ela tinha saído cedo para a faculdade. Eu estava aspirando o chão quando bati o bocal do aspirador numa mala que estava debaixo da cama dela. Aquilo me pareceu estranho. A gente não tinha nenhuma viagem planejada. Eu puxei a mala. Era uma mala grande, de marca boa. Quando abri, senti um frio que não era o vento de Curitiba. Ali dentro tinha roupas, muitas fotos nossas antigas e no fundo, escondido num bolso falso, um passaporte novinho e uma pasta com documentos. Eu abri o passaporte. Era da Beatriz. Tinha um visto para a Europa que eu nunca tinha assinado autorização para ela tirar, ou que ela tinha tirado escondida agora que era maior de idade. Meu coração disparou. Eu pensei, minha filha está fugindo. Ela sabe o que a mãe está fazendo e elas vão me deixar aqui sozinho, com a conta da empresa vazia e a dignidade no chão. Eu me sentei na cama dela e chorei. Chorei como um menino. Eu me senti um idiota. 26 anos construindo um nome, uma família, para descobrir que eu era apenas o financiador da fuga delas. Naquela mesma tarde, eu tive que buscar a Beatriz no terminal de ônibus. Eu não disse nada sobre a mala. Quando ela entrou na caminhonete, eu olhei para ela. Ela estava com um fone de ouvido, olhando para a janela, com uma expressão de tristeza que eu não tinha notado antes porque estava ocupado demais trabalhando. Eu comecei a dirigir pela Avenida das Torres, sentindo o peso do silêncio entre nós dois. Eu perguntei, filha, está tudo bem com a faculdade? Ela só respondeu, tá sim, pai, muita entrega de projeto. Ela não me olhou nos olhos. Naquele momento, eu tive certeza. Ela era cúmplice. Ela estava com a mala pronta. Eu senti uma raiva que quase me fez perder o controle. Como é que ela podia fazer isso comigo? Eu que levei ela em todos os jogos, que ensinei ela a usar a trena, que ficava até tarde ajudando ela com os desenhos técnicos da faculdade. Aquela semana foi um inferno na terra. Eu trabalhava durante o dia, fingindo que estava tudo normal. Jantava com a Helena e ouvia ela falar sobre os versículos da Bíblia, sobre como a gente precisava ser grato pelas bênçãos. Eu olhava para ela e via um demônio vestido de anjo. E o Augusto, o tal tesoureiro, vira e mexe aparecia na oficina para conversar sobre novos projetos. Eu tinha vontade de pegar um sarrafo de madeira e resolver ali mesmo, mas eu precisava de provas. Eu precisava entender o tamanho do buraco. Eu comecei a seguir os passos da Helena pela conta do celular que era compartilhada. Descobri que ela tinha encontros frequentes num café discreto no centro. Um dia, eu fui até lá. Fiquei no carro, de boné, observando de longe. Vi ela chegando. Ela não parecia a mulher da igreja. Ela estava com um lenço elegante no pescoço, uma postura de mulher de negócios. O Augusto chegou logo depois. Eles não se beijaram, mas a intimidade era clara. Eles conferiam papéis, riam, falavam alto. Eu percebi que o esquema era maior. Eles não estavam apenas roubando a igreja ou a minha oficina. Eles estavam vendendo propriedades que pertenciam à paróquia através de uma imobiliária de fachada.
E a Helena usava os contatos dela na assistência social para identificar terrenos de idosos que não tinham herdeiros, para tentar dar golpes de herança jacente. Era uma podridão sem fim, mas a maior facada ainda estava guardada para mim. Na quinta-feira à noite, eu aproveitei que a Helena estava no banho e peguei o pendrive que ela sempre carregava na bolsa. Eu sei, foi errado, mas a minha vida inteira estava em jogo. Eu fui para a oficina, no fundo da casa, liguei o computador e comecei a vasculhar. Tinha uma pasta protegida por senha. Eu tentei as datas de nascimento da Beatriz, a nossa data de casamento, nada. Até que eu tentei a data da morte da mãe dela, que ela dizia que era a única pessoa que ela realmente amou na vida. A pasta abriu. Lá dentro tinha um arquivo de texto chamado Cronograma de Finalização. Eu li aquilo com o coração na boca. O plano era vender a nossa marcenaria. Sim, ela tinha conseguido uma procuração minha anos atrás para facilitar a burocracia e se mudar para Portugal. O Augusto já estava lá com tudo pronto. Mas o que me destruiu foi a última linha do arquivo. Estava escrito: pagamento final da Beatriz. Garantir que ela não fale com o pai antes do embarque do dia 12. Eu olhei para o relógio no canto da tela. Era dia 5. Eu tinha 7 dias. Eu fechei o computador e saí para o quintal. O céu de Curitiba estava carregado, aquele cinza escuro que parece que vai desabar o mundo. Eu olhei para a luz acesa no quarto da minha filha e depois para a luz do meu quarto, onde a minha esposa provavelmente já estava deitada, pronta para fingir que era a companheira perfeita. Eu senti uma solidão que eu não desejo para o meu pior inimigo. Eu estava cercado pelas 2 pessoas que eu mais amava, e as 2 estavam com o pé fora de casa, me deixando o prejuízo e o vazio. Eu pensei em entrar lá, gritar, quebrar tudo, mas eu sou um marceneiro. Se você tenta consertar uma madeira empenada no grito, ela quebra. Você precisa de paciência, de vapor, de pressão constante e no lugar certo para ela voltar para o lugar. Eu voltei para dentro, guardei o pendrive na bolsa dela exatamente como estava. Fui para a cozinha, tomei um copo de água e me obriguei a dormir. Eu precisava estar descansado. O dia seguinte seria o primeiro dia da minha própria obra. Eu não ia ser a vítima daquela história. Eu ia ser o arquiteto do fim daquela mentira. Naquela noite, eu sonhei com madeira. Sonhei que estava construindo um altar enorme para a igreja, mas quanto mais eu pregava, mais os pregos saíam sozinhos. No sonho, o altar desabava e de dentro dele saíam milhares de baratas. Eu acordei suando frio. Olhei para o lado e a Helena estava dormindo como um bebê. Um sono calmo de quem não tinha um pingo de consciência pesada. Eu levantei, fui até o quarto da Beatriz e abri a porta bem devagar. Ela estava dormindo também, mas estava abraçada com um porta-retrato. Eu me aproximei para ver o que era. Era uma foto minha e dela, de quando ela tinha uns 7 anos, no dia que eu dei a primeira caixa de ferramentas de brinquedo para ela. Aquilo me confundiu. Se ela ia fugir, se ela me odiava ou se ela era cúmplice, por que guardar aquela foto como se fosse um tesouro? Eu percebi que tinha algo que eu não estava enxergando. Algo que as notas fiscais e os arquivos de computador não me contavam. Tinha uma peça solta nesse encaixe e eu precisava descobrir qual era antes do dia 12. Se eu perdesse a minha marcenaria, eu sobreviveria. Se eu perdesse a Helena, eu superaria. Mas se eu perdesse a minha filha para uma mentira, aí sim a minha vida perderia o sentido. Eu voltei para o meu quarto e fiquei sentado na poltrona, olhando para o nada até o sol começar a aparecer entre os prédios. Eu já sabia o que ia fazer. Eu ia dirigir. Ia levar a Beatriz para a faculdade naquele dia e não ia deixar ela descer do carro até que a verdade saísse, nem que eu tivesse que dirigir até o fim do estado. Eu precisava saber se o sangue do meu sangue ainda era meu, ou se a Helena tinha conseguido transformar até a minha filha numa estranha. Quando eu dei a partida na caminhonete naquela manhã de sexta-feira, dia 6,
Eu sentia que o volante pesava 200 quilos. A Beatriz sentou do meu lado, colocou o cinto e ficou olhando fixo para o painel, sem dizer um bom dia. Eu manobrei, saí da nossa garagem no bairro Batel e, em vez de pegar o caminho da faculdade dela, eu peguei a direção da rodovia do Café. Ela percebeu na hora. Ela tirou um dos fones de ouvido, me olhou com um susto no olho e perguntou se eu tinha errado o retorno. Eu não olhei para ela. Só respondi que não tinha errado, que a gente só não ia para a aula hoje porque precisávamos conversar longe de tudo e de todos. Eu via pelo canto do olho que ela começou a tremer as mãos sobre a mochila. A gente rodou uns 10 minutos em silêncio absoluto. O barulho do motor da F1000 era a única coisa que preenchia o carro, um som rústico que eu sempre gostei, mas que naquele dia parecia estar contando segundos para uma bomba estourar. Eu entrei num acesso de uma estrada de terra mais calma, estacionei debaixo de uma árvore velha e desliguei o motor. Olhei direto para ela e fui curto. Eu disse que tinha visto a mala, que tinha visto o passaporte e que sabia exatamente o que a Helena estava fazendo com o dinheiro da oficina e da igreja. Eu só queria saber se ela ia embora porque queria ou se a mãe dela estava obrigando ela a fazer aquilo. O que aconteceu em seguida foi como se uma represa tivesse estourado dentro daquele carro. A minha filha, que eu achei que era cúmplice da destruição da nossa família, desabou num choro tão forte que ela não conseguia nem respirar direito. Ela soluçava alto, escondendo o rosto nas mãos, batendo os joelhos um no outro. Eu não fiz nada, só esperei o tempo dela. Quando ela conseguiu falar, a voz saiu num fio, quase sumindo. Ela disse que a mãe tinha falado que eu ia odiar ela, que eu ia expulsar ela de casa e nunca mais ia querer ver o rosto dela. Antes de eu te contar o que aconteceu depois desse choro, eu queria te pedir uma coisa. Se você gosta de ouvir essas histórias de vida, de quem já passou por muita coisa e tenta tirar uma lição de cada curva da estrada, deixa o seu like e se inscreve. Tem muita gente que ouve essas histórias para passar o tempo durante as viagens, e saber que você está aí do outro lado me ajuda a continuar contando. Comenta aqui embaixo se você já sentiu que alguém estava tentando te afastar de quem você mais ama. Eu perguntei para Beatriz por que eu teria motivo para odiar ela. O que a Helena tinha inventado? Foi aí que a sujeira apareceu. No primeiro ano da faculdade, a Beatriz tinha se envolvido num acidente bobo de carro enquanto voltava de uma festa. Ela bateu na traseira de um sujeito que era bem agressivo. A Helena descobriu antes de mim, resolveu tudo com o dinheiro que já estava desviando da oficina, mas criou uma história de terror para a menina. Ela disse para Beatriz que o homem tinha ficado gravemente ferido, que a polícia estava atrás dela e que ela, a Helena, tinha pagado uma fortuna em subornos para a polícia e para o hospital para abafar o caso e salvar a pele da filha. A Helena criou uma dívida de gratidão baseada no medo. Ela dizia para Beatriz que eu, com o meu jeito de homem antigo e rigoroso, nunca perdoaria um crime desses e que eu mesmo entregaria a minha filha para a delegacia se soubesse. Ela convenceu a menina de que Portugal era a única saída para as duas começarem do zero, longe do meu julgamento. A mala debaixo da cama era o desespero de uma jovem de 19 anos que estava sendo sequestrada emocionalmente pela própria mãe. Eu abracei a minha filha ali dentro daquela cabine apertada e senti uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Uma coisa é você trair o marido, outra coisa é você usar o medo de um filho para destruir o amor que ele tem pelo pai. Eu olhei para Beatriz e disse que ela nunca tinha cometido crime nenhum, que eu tinha visto as contas da empresa e que os pagamentos que a mãe dela fez não foram para hospital ou polícia, foram para uma conta pessoal que ela estava acumulando. Eu disse que nunca, em hipótese alguma, eu expulsaria ela de casa. A Helena tinha mentido sobre quem eu era para poder ter controle total sobre a menina. A gente voltou para casa no fim daquela tarde. Eu agi como se nada tivesse acontecido. Jantei com a Helena, ouvi ela falar sobre o sermão de domingo e por dentro eu estava contando cada segundo. Eu tinha 6 dias até o dia 12, a data que estava no cronograma de fuga delas. Eu precisava ser cirúrgico. Eu não podia simplesmente gritar porque a Helena tinha procurações minhas.
Se eu fizesse barulho antes da hora, ela podia esvaziar o resto das contas e sumir com o que ainda sobrava. Eu tinha um trabalho para entregar na igreja no dia 11, um dia antes da data marcada para elas irem embora. Era um altar novo, uma peça enorme de embuia que eu vinha esculpindo há meses. Eu decidi que aquele altar seria o palco da minha resposta. Eu passei as noites seguintes na oficina, fingindo que estava apenas fazendo o acabamento final. A Helena achava que eu estava apenas trabalhando muito para deixar tudo pronto antes de uma suposta viagem de descanso que ela tinha inventado para a gente fazer. Mal sabia ela que eu estava preparando pastas de documentos. Eu fiz 3 cópias de tudo. Cada nota fria que ela emitiu usando o nome da minha marcenaria, cada transferência para o Augusto, o tesoureiro, as fotos dos encontros deles no café e, principalmente, as cópias dos arquivos que eu tinha tirado do pendrive dela. Eu também incluí um depoimento por escrito da Beatriz, contando a pressão que vinha sofrendo. O dia 11 chegou. Era uma quarta-feira de sol fraco em Curitiba. A igreja estava cheia porque era a inauguração do novo mobiliário do presbitério. O bispo estava lá, o conselho administrativo da paróquia também, além de muitos membros da comunidade que doavam mensalmente. A Helena estava na primeira fila, toda de branco, com aquela expressão de santidade que ela sabia usar tão bem. O Augusto estava ao lado dela, com um terno bem cortado, provavelmente comprado com o suor do meu trabalho. Eu fui chamado para falar como o artesão da peça. Eu subi no púlpito e o meu coração batia tão forte que eu achei que ia atravessar a camisa. Olhei para Beatriz, que estava sentada lá no fundo, com as mãos cruzadas. Ela sabia o que ia acontecer. Eu comecei o meu discurso agradecendo a congregação, falando sobre como a madeira ensina a gente a ser paciente, sobre como cada veio de uma árvore conta uma história. Mas no meio da fala, eu parei. Olhei para o altar e mudei o tom. Eu disse que tinha aprendido que uma estrutura bonita por fora pode esconder muita podridão por dentro, se a gente não souber escolher a madeira. O salão ficou num silêncio absoluto. Eu peguei as pastas que estavam escondidas dentro do compartimento do altar e entreguei a primeira para o bispo e as outras para os membros do conselho que estavam na mesa principal. Eu disse, com a voz firme, que aquelas pastas continham o registro de como a marcenaria da minha família e as doações daquela igreja foram usadas para planejar uma fuga para o exterior que aconteceria na manhã seguinte. Eu vi a Helena ficar pálida, de uma cor que parecia gesso. O Augusto tentou levantar para sair, mas 2 homens do conselho, que eu já tinha avisado antes sobre irregularidades financeiras, impediram que ele saísse do recinto. Eu não gritei. Eu não fiz cena de novela. Eu só contei os fatos. Contei sobre os 80 mil reais, contei sobre as propriedades da igreja que eles estavam tentando vender por fora usando empresas de fachada. E no fim, eu olhei direto para Helena e disse que o passaporte da Beatriz estava comigo e que a nossa filha não iria a lugar nenhum com uma mulher que tinha tentado destruir a mente dela com mentiras. O que se seguiu foi um caos controlado. Houve choro, gente em estado de choque e muita discussão. A polícia foi chamada para registrar a ocorrência de fraude e apropriação indébita. Eu saí de lá sem olhar para trás. Eu não queria ouvir pedidos de desculpa ou explicações que eu sabia que seriam mentiras. Eu fui para a caminhonete, a Beatriz entrou do meu lado e a gente simplesmente dirigiu. Nós fomos para uma lanchonete simples na saída da cidade. Pedimos 2 lanches e ficamos olhando o movimento da rodovia. Ela me perguntou o que a gente faria agora. Eu respondi que agora a gente voltava para a oficina. Eu disse que ia ter que trabalhar o dobro para cobrir o buraco financeiro que ela deixou, mas que a gente estaria junto e que isso era a única coisa que importava. A Helena não voltou para casa naquela noite. Ela foi direto para a casa de uma parente e em menos de uma semana o Augusto desapareceu. Soubemos depois que ele tinha conseguido enviar uma parte do dinheiro para o exterior antes da auditoria começar e fugiu sozinho, deixando a Helena para trás com as dívidas, os processos e a vergonha pública. Ela ficou com o nome sujo e perdeu qualquer prestígio que tinha na cidade.
O peso de ser desmascarada no meio de quem ela mais tentava impressionar foi o maior castigo dela. O processo de divórcio foi rápido, porque eu não quis brigar por migalhas. Eu deixei que ela ficasse com o que já tinha desviado, em troca de ela abrir mão da casa e da marcenaria, sem contestar. Eu queria paz, não dinheiro sujo. Ela acabou se mudando para o interior de Minas Gerais, onde ninguém conhecia o passado dela, e vive de forma muito simples hoje em dia. A nossa relação morreu ali, no dia da inauguração daquele altar. Hoje, quando eu olho pelo retrovisor desse carro e vejo o tempo que passou, eu sinto que tudo foi um aprendizado duro, mas necessário. A Beatriz se formou em arquitetura e hoje ela é o cérebro da nossa empresa. Ela desenha peças modernas e eu continuo executando com as minhas mãos, agora um pouco mais cansadas, mas muito mais leves. A nossa relação se tornou algo indestrutível. A gente aprendeu que a verdade pode ser amarga na hora de engolir, como pode algumas madeiras, mas é ela que limpa a nossa vida. Às vezes, eu ainda passo em frente àquela paróquia. O altar de Imbuia continua lá. Toda vez que eu o vejo, eu lembro que a verdade dói na hora que aparece, como um corte de serra, mas é a única coisa que permite que a ferida se feche de verdade. Sem a verdade, a gente só vai apodrecendo por dentro enquanto sorri para os vizinhos. Eu não perdi 26 anos de vida. Eu ganhei a chance de viver o resto dela sem mentiras. Eu estou chegando no meu destino agora. O som do motor da caminhonete sempre me ajuda a organizar as ideias, e falar sobre isso com você me trouxe uma calma que eu não esperava. A estrada tem esse poder de colocar as coisas no lugar. Eu queria te agradecer por ter ficado aqui comigo, me ouvindo contar essa história até o fim. Se esse relato fez sentido para você, ou se você já teve que reconstruir a sua vida depois de descobrir que quem estava do seu lado não era quem você pensava, comenta aqui embaixo. Eu gosto de ler e entender as voltas que a vida dá para os outros também. Compartilhar essas experiências é o que faz a gente se sentir acompanhado nessas viagens longas. Não esquece de se inscrever para a gente se encontrar na próxima estrada. Eu vou estacionar agora e desligar o motor, mas o nosso papo não termina aqui. A gente se vê na próxima curva. Fica bem e lembra sempre de cuidar da base, porque o que sustenta a estrutura é o que está por baixo do verniz. Até a próxima viagem.